Eu cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu vou trazer o meu devocional, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 5. Eu vou estar lendo o versículo 8 e 9. Esse devocional ele vai falar sobre obediência, né? Que é o tema que nos foi dado. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 vai dizer assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Nós sabemos que Jesus, ele é e sempre vai ser a nossa principal referência quando se trata de obediência, não é verdade? Jesus, ele, em meio às dores, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, ele foi fiel e obediente ao nosso Deus em todo o tempo, não é verdade? Jesus, ele veio como homem, ele veio como carne, né? Passou por todo o sofrimento que um ser humano passa, só que porém o dele foi bem além, foi maior. Jesus, ele veio como homem, ele sofreu como homem, ele sentiu frio, ele sentiu fome, né? Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi julgado. Então Jesus passou por inúmeras perseguições, mas diante de toda perseguição, de todo sofrimento que Jesus passou, ele permaneceu fiel e obediente, porque ele sabia o tamanho do propósito, né? Que ele deveria arcar. Ele sabia que o propósito era maior do que tudo aquilo que ele estava passando, né? Mas Jesus sofreu. E eu pergunto para você hoje: é fácil obedecer? Não é fácil, irmãs. Não é fácil obedecer, né? Ainda mais quando está sofrendo, quando está sentindo dor, né? Quando está sendo chicoteado da forma que Jesus, né, foi naquela cruz do Calvário. Então não é fácil obedecer. Teve um momento que o Senhor até pediu, Jesus até pediu: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, porque o sofrimento era muito grande. E com nós também não é diferente. Muitas das vezes a gente não gosta da ordenância que é nos passada, mas nós sabemos que é melhor obedecer, porque diante da palavra do Senhor, a palavra diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar, não é verdade? E a gente sabe que a obediência, ela leva a bênção. A obediência, ela gera a bênção. Entenda que obedecer a Deus e seus mandamentos é uma demonstração de fé, né? Que aumenta ainda mais a nossa fé diante da nossa caminhada. E diante do sacrifício de Jesus, né? O sacrifício de Jesus na cruz, ele foi eficaz, mas isso não significa que nós não temos um papel a cumprir. Eu quero trazer para vocês um exemplo, né, de obediência. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram obedientes ao Senhor. Temos Elias, temos Moisés, né, temos vários. Mas eu quero trazer Noé para vocês, porque me chama a atenção que diante de uma ordem que Deus deu para Noé, olha, Noé constrói uma arca, né, gigantesca, deu todas as medidas, tudo certinho para ele, porque vai haver um grande dilúvio e eu vou acabar com tudo, né? E diante dessa ordem que Deus deu para Noé, ele simplesmente obedeceu. Ele começou ali a construção daquela arca, começou a construir, começou a pregar para o povo, falando: gente, se convertam, arrependam dos seus pecados, porque haverá um grande dilúvio, Jesus vai acabar com tudo, Deus vai acabar com tudo. E não tinha sinal nenhum de chuva,
né? O tempo estava bonito, o sol estava brilhando, né? Não havia sinal de que ia haver um grande dilúvio, que ia chover bastante até acabar com tudo. Mas Noé simplesmente obedeceu e foi construindo até que chegou o grande dia e realmente o dilúvio chegou. E ele bateu um grande arrependimento àquelas pessoas, né, que não acreditaram, né, no que Noé havia dito. E diante dessa obediência de Noé, Noé conseguiu salvar a sua família, conseguiu salvar os animais daquele terrível, né, dilúvio, por causa da sua obediência. A obediência de Noé, ela nos ensina a confiar, né, nos princípios e nas ordenanças do Senhor. Então, ou seja, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, minhas irmãs, eu aprendo que obedecer a Deus nos traz livramento e nos traz salvação. Por mais difícil que seja, obedeça. Não questione. Por mais complicado que seja, por mais que você não goste, porque acontece com a gente, não é verdade? Mas obedeça, sem questionamento. Porque quando a gente simplesmente obedece, né, a gente sabe que as bênçãos do Senhor, ela virá sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família. Mas quando estamos em desobediência, aí nós colhemos maldição, não é verdade? Muitas das vezes o céu nos impossibilita de receber bênçãos, né, que já estão preparadas há tempos para a nossa vida. O céu nos impossibilita de receber porque estamos em desobediência. Então a desobediência, ela desencadeia, né, várias coisas que não serve para o nosso crescimento. Então, por mais que difícil que seja, obedeça, porque a obediência, ela gera bênção. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.